Olá, amigas, amigos, boa noite, muita paz a todos. Estudamos, ou estamos, dando continuidade ao estudo, às reflexões em torno do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Vimos as causas atuais das aflições, depois as causas anteriores das aflições, e agora vamos conversar um pouco sobre o esquecimento do passado. Lembrando que somos espíritos imortais. Fomos criados por Deus, simples e ignorantes aqui no sentido de ausência do conhecimento, e fomos passando pela cadeia sucessiva nos chamados reinos inferiores até a condição de humanidade em que nos encontramos, né? E lembrando também que um dos princípios fundamentais do Espiritismo é o da pluralidade das existências. Vejamos, nós somos espíritos. A vida verdadeira, original, é a vida do espírito no plano espiritual, na dimensão espiritual. Então, nós somos uma individualidade que, ao longo do tempo, vivenciamos várias personalidades através das reencarnações sucessivas. Mas o que nos importa de fato, o que não se extingue jamais, é essa essência, é o espírito que é imortal. E por que nós precisamos retornar? Por que nós precisamos vivenciar tantas existências? Aqui chegamos a um ponto que não podemos deixar de frisar. A vida é única. Temos uma vida, mas temos várias existências, diversas, múltiplas existências. Mas a vida é única. Então, uma das objeções que se faz a esse princípio da doutrina espírita, que é a pluralidade das existências, a objeção que se faz é exatamente a seguinte: por que, se temos tantas existências, nós as esquecemos? Por que não nos lembramos do passado? Olha, fica muito claro também que, se nós somos, em princípio, espíritos ignorantes, simples, mas que a nossa meta, a finalidade para a qual fomos criados é a perfeição, né? Digamos assim, é um estado de angelitude. Esta é uma meta tão grandiosa, de tamanha magnitude, que seria impossível alcançá-la em uma só existência. Por isso que, dotados que somos de liberdade de escolhas, que nos foi concedida pela bondade, pelo amor de Deus, que nos permite escolher os nossos caminhos e evoluirmos pelos nossos méritos, evidentemente com o auxílio dos espíritos mais avançados em evolução, em moralidade. Então nós vamos galgando esses degraus lentamente, sem nunca retroagir. O espírito não retrocede, digamos assim. Isso pode acontecer a nível social,
a nível profissional, enfim, mas a nível de moralidade, nós não retroagimos. A cada encarnação, a cada reencarnação, nós aprendemos mais, nós avançamos um pouco mais, nós evoluímos um tanto mais. Jamais seremos piores do que fomos antes. Jamais. Em moralidade, não seremos nunca piores do que já fomos em passados. E cada vez, se voltássemos, se tivéssemos conhecimento desse passado que temos, mas não aqui durante essa viagem terrena, mas se enquanto estamos aqui reencarnados, tivéssemos conhecimento de todo o nosso pretérito, quanto mais lá atrás, quando teríamos sido ainda mais ignorantes, mais grosseiros, quando menos conhecimento tínhamos, nós vamos ver que realmente nós estamos crescendo. Infelizmente ou lamentavelmente, estamos avançando mais em intelectualidade do que em moralidade, que é, na verdade, o objetivo maior de estarmos aqui. Então, por que nos esquecemos do passado? Olha, consideramos que Deus é tão bom, tão misericordioso, que nos dotou desse esquecimento, porque a lembrança do nosso pretérito não nos ajudaria nesse processo de evolução. Muito pelo contrário, perturbaria o nosso avanço. Por quê? Exatamente porque, se as nossas falhas foram tão mais clamorosas antes do que agora, que ainda caímos tanto, que ainda falhamos tanto, e considerando também que nesta existência já carregamos um fardo tão pesado de preocupações, de desilusões, de angústias, de decepções, de rancores, de ressentimentos e até de ódios. Imagine tudo isso ainda, se a tudo isso ainda se juntasse todo o nosso sofrimento passado e as lembranças daqueles que nos fizeram sofrer. Seria muito difícil uma vida de relação dessa forma. Imaginemos um pai e uma mãe que recebe o filhinho, um bebê, uma criança, em termos físicos, orgânicos, naquela existência. Mas ali está um espírito, às vezes tão mais antigos do que os próprios pais. Imaginemos que esse espírito, que agora é um bebezinho, em uma existência pretérita, tivesse com esse pai, com essa mãe de agora, ou seja, com esses dois espíritos que nesta oportunidade lhe recebem como filho. Imaginemos que existisse entre eles sentimentos ou, digamos assim, ressentimentos, antipatias, desejo de vingança por algo que lhes aconteceu no passado, em uma existência onde se relacionaram
de alguma forma, não necessariamente como pais e filhos, mas quaisquer outros vínculos, e que eles foram inimigos e se prejudicaram muito. Como aceitar e conviver com um espírito assim que nos veio para o convívio familiar? Como amá-lo como um filho, se nos recordássemos deste passado tão doloroso? Esse é apenas um exemplo, mas é um exemplo que acredito que nos responde a vários questionamentos nesse sentido. Certo? Seria muito difícil, sem contar também que no processo, né, da reencarnação, naquele processo de que o espírito vai retomar um novo corpo físico, passar, não é, pela gestação da mãe, vai haver uma redução do perispírito para que possa haver esse encaixe no novo corpo. E isso também é um ponto que favorece ou em que se torna necessário também o esquecimento. Vamos pensar nisso, vamos refletir. Se Deus nos permite ou nos deu essa condição de esquecimento temporário do passado, porque de retorno ao plano espiritual, todas essas memórias, todas essas recordações e lembranças voltam, né, a um conhecimento amplo e total de toda a nossa vida, desde a sua criação, enfim. Não tudo de uma vez, até porque nós desencarnamos num nível evolutivo que talvez e certamente não nos permitirá ter acesso a todo esse conteúdo, mas por parte sim, e à medida que evoluímos mais teremos condição e oportunidade do conhecimento do nosso passado, mais próximo ou mais longínquo. Então, se Deus nos dotou da possibilidade desse esquecimento, é porque ele é necessário. Deus é nosso Pai, nos ama, quer que cresçamos, que sejamos felizes, que alcancemos todos os níveis possíveis de aperfeiçoamento à nossa condição de espíritos. Então, nós precisamos agradecer. Nós não suportaríamos nos recordar de tudo que fomos, de tudo que fizemos, de todos os males que causamos, de todos os males dos quais fomos vítimas. Nós não teríamos condição de suportar as emoções e os sentimentos que carregaríamos conosco se de tudo soubéssemos, neste sentido, do esquecimento do passado. Mas até durante o sono, nessa breve liberdade que temos, né, de um desligamento parcial do corpo físico durante o sono, aí também temos uma certa condição de conhecermos muitas coisas. É um tema que nós precisaríamos nos alongar bastante, estudar mais, nos aprofundar, mas nós estamos aqui no momento de apenas uma reflexão, né? Passando superficialmente pelo assunto para que possamos aprofundá-lo. Nós não estamos aqui fazendo uma exposição, uma palestra, nós estamos apenas conversando, né, sugerindo uma reflexão sobre o tema
sobre todos esses temas que estamos vendo ao longo desse tempo, certo? Numa atividade do Centro Espírita João Moreira Rego, o que inclusive nós agradecemos a companhia de vocês, a todos que acessaram, que estão, né, ligados aqui no canal da nossa Casa Espírita, a nossa gratidão, o nosso abraço fraterno, o nosso desejo de muita saúde, de muita paz e luz, muita esperança, fé e coragem a todos. Gratidão a essa doutrina tão consoladora e tão esclarecedora que Deus nos enviou através de Kardec, através dos espíritos nobres que participaram e que promoveram, digamos assim, esse conhecimento para todos nós. Obrigada a Kardec por ter sido escolhido e ter atendido ao convite de trazer, de explicar, de codificar, de organizar em forma de doutrina os conhecimentos que a espiritualidade maior nos trouxe. Obrigada a todos. Nesse instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e de todos que aqui estão presentes. E assim, nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética. De negativo será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe neste evangelho Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com o seu filho fiel, e a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e quero que permita a ser o evangelho só do amor. E assim seremos o seu evangelho. E assim seremos o seu evangelho. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são,
Anunciemos o seu Evangelho.